A paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira. É um prazer recebê-los aqui. Eu tenho alguns pedidos para fazer para você antes de iniciarmos a nossa aula de hoje. Primeiro é o seguinte: se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Isso é extremamente importante. Primeira coisa, vai lá agora, clica no botãozinho inscreva-se. Isso aí, muito obrigado. Você está ajudando de uma maneira grandiosa o canal ao se inscrever. Comente o vídeo, fale de onde você nos assiste, fale o que você está achando das aulas, faça perguntas, faça comentários, dê sugestões de novos vídeos. Você sabe que eu trabalho com liderança de jovens e de adolescentes, dando palestras, pregando. Então, comente aí os nossos vídeos, isso também ajuda a crescer o canal. Dê like, clica no joinha, isso também ajuda a crescer o canal. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe o meu canal com todo mundo. É bênção para você. Quando você compartilha, quando você comenta, sabe o que você está dizendo? Que esse canal é bênção para você, que o conteúdo aqui é bênção para você. E se é bênção para você, compartilhe para abençoar mais pessoas, ok? Mais dois pedidos rápidos e a gente já começa a aula. O primeiro é: esse tempo é um tempo que nós precisamos nos ajudar, então eu preciso da sua ajuda. Primeiro, tem uma área para ser membro do canal. O que isso significa? Você patrocina o canal, ok? Clique na área Seja Membro e veja os benefícios para quem se tornar membro do canal. E ao ajudar-nos, você está patrocinando e ajudando a manter esse trabalho no ar e também mostrando que ele é importante para você, para o seu crescimento espiritual. Na descrição dos vídeos, esse é o último pedido, eu vou colocar aqui um contato para você adquirir o meu livro para jovens e adolescentes com o tema 10 apps para uma conexão abençoada, não é? Apps é dicas, ok? É sobre relacionamentos, relacionar-se bem com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Eu falo um pouco sobre questões de pureza sexual, eu falo sobre desejos. É um livro muito completo, é 80 páginas, é muito rápido de ler. Ao adquirir esse livro, você está me ajudando, você está ajudando a manter esse trabalho no ar, tá bom? Espero poder contar com vocês, que Deus vos abençoe. Bora para mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Benção, 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 chegando com mais o início de um trimestre da escola dominical. O que é família? Na classe de adolescentes nós vamos trabalhar nesse trimestre com a revista A Família Cristã. O que é família? Quero lembrar aos irmãos que eu vou deixar aqui nos comentários alguns dados bancários. Você querendo também fazer algum tipo de doação para esse trabalho, será um prazer, isso muito nos ajudará. O que é família? Nós vamos trabalhar esse tema ao longo de todo o trimestre e é muito importante que você fique ligado, que você fique atento. É um trimestre que vai trazer grandes lições para nós, enquanto professores, e para os alunos também, tá certo? Muito bem. Gênesis 1:27 e também 2:24. O texto em destaque: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, semelhantes, né? A imagem e semelhança. Essa aqui é a versão nova tradução na linguagem de hoje. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois tornam-se uma só pessoa ou uma só carne. É dentro desse contexto, aqui nós temos material didático para você trabalhar, temos os objetivos: ensinar sobre a origem da família, explicar a importância da família, conscientizar sobre os planos de Deus para a família. O que é família? Você sabe? Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, sua origem e formação. Nesta primeira lição, nós vamos estudar sobre a origem e a importância da família. Neste tempo que nós estamos vivendo, ainda mais é importante nós pensarmos nisso, né? Sobre a importância, sobre a origem da família, sobre o papel da família nas nossas vidas. Mais um semestre se inicia com um tema muito importante para toda a igreja e para toda a sociedade. A falar de família, da sua formação, do seu conceito bíblico, nós seremos ajudados e ajudaremos a igreja a refletir sobre a origem e importância desta instituição divina.
Muitos dizem que a família, como a Bíblia mostra, está falida. O número de divórcios já ultrapassa o número de casamentos. Muitas pessoas estão enxergando a família, o seu casamento, como algo descartável, do qual se desfazem diante de qualquer problema ou situação. Essa geração tem dificuldade em lutar por aquilo que não tem preço, mas tem valor. Essa geração ama coisas e usa pessoas. Por isso vivemos uma descartabilidade tão grande de relacionamentos. É nesse contexto que durante esse trimestre estudaremos esse tema. E a minha oração é que através desse trimestre, a primeira família que seja restaurada, seja a família de cada professor, seja a sua família, a família de cada pastor, de cada superintendente, de cada líder. Porque nenhum sucesso supera o fracasso familiar. Então, em primeiro lugar, nessa lição, nessa aula, que a gente ore pela nossa família. Eu estava ministrando esses dias a alguns amigos e dizendo o seguinte, que o grande sucesso de Noé foi colocar a sua família dentro da arca. Tem gente, eu já escutei gente dizer que Noé passou anos e anos pregando para um monte de gente e ninguém queria ouvir Noé. Não está isso na Bíblia. Na Bíblia está claro que Deus mandou Noé construir a arca para ele e a sua família. Deus já sabia que ninguém ia entrar na arca. Deus mandou Noé construir uma arca. Deus viu algo em Noé. Deus viu que Noé era capaz de colocar a sua família dentro da arca. Fica aí até um pensamento. Às vezes nós queremos posições, nós queremos responsabilidades novas no reino de Deus. Deus está olhando para a nossa família. Espera aí, mas se você não coloca nem a tua família na arca, você vai colocar outras pessoas? Temos que pensar nisso. A origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Este é o evento em que chamamos de a instituição da família, a primeira organização social do mundo. O chamado de um homem e de uma mulher para formar um novo núcleo independente, onde o homem se une à mulher e estes formam uma única pessoa. Tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, de onde Deus poderia espalhar para todo mundo as suas bênçãos. A união de duas pessoas em uma única pessoa é um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em unidade e comunhão. Você tem colaborado para manter a comunhão em sua família? Interessante isso, só Deus fazer um trem desse, né? São duas pessoas diferentes, de mundos diferentes, mas que pelo casamento elas são unidas em uma só pessoa e constroem, com a bênção de Deus, a instituição mais extraordinária, mais maravilhosa e mais bem-sucedida que há no mundo. Os destoamentos familiares, as famílias destruídas, não é porque o plano está errado. Pelo contrário, é porque as pessoas estão abandonando o plano original. Deus também deu a eles a bênção de estarem juntos, de conviverem e de gerar filhos, multiplicar-se sobre a terra. O homem foi criado para viver em sociedade, jamais para viver só. E o primeiro núcleo social é exatamente a família. A família é uma criação de Deus. Logo, toda vez que quisermos estudar e verificar qualquer assunto sobre a família, responsabilidade, formato, estrutura familiar, nós devemos olhar para Deus, para a palavra dele, e não para o que a sociedade se convencionou chamar de família. Então não vem querer falar de família e olhar para a filosofia, olhar para contexto cultural. Não, tem que olhar para a palavra. Foi Deus que criou, não foi? Então a gente tem que olhar para o Criador, para o engenheiro, o arquiteto aí desse negócio. É verdade que existem muitos arranjos familiares, como aqueles em que por motivos de morte ou até de divórcio, a mãe cria os filhos, ou o pai cria os filhos, os avós criam os netos, mas é preciso deixar bem claro, a família é uma instituição divina e é, portanto, formada por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento para construírem seu próprio núcleo familiar e viverem juntos até que a morte os separe. A família é a base de tudo que somos. O ambiente familiar nos prepara para a vida, porque foi assim que Deus nos estabeleceu, que o homem viva em família. Eu quero ler Mateus, capítulo 19, versículos de 4 até o 6, eu acho que é. E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então família é formada por homem e mulher. Ponto. Não preciso nem dizer os outros arranjos. Ponto. Homem e mulher. E os instruiu, por este motivo, o homem. Casamento não é para criança, não é para adolescente. Homem e mulher aqui é alguém com capacidade intelectual, psicológica, financeira, espiritual,
para cuidar de si e para cuidar do outro. Adolescente não tem isso. Mas é importante que eles aprendam na adolescência. Na adolescência. Eles já não são dois, eles são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Nenhuma instituição tem o poder de separar ninguém. Por quê? Porque o casamento é uma aliança com Deus. Homem e mulher, ao contraírem matrimônio, a sua aliança, estão fazendo uma aliança com Deus. Quebrar esta aliança é quebrar a aliança com Deus. E replicaram, eu só vou ler, tá? Por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Jesus falou, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tende assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, Jesus, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Tá claro ou tem que desenhar? A não ser por imoralidade sexual, está cometendo adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ah, mas então eu tenho um caso assim, assim. Ou, exceção é exceção, não é regra. Qual que é a regra? Casados para viverem juntos, até que a morte os separe. Exceção, trata a exceção. O próprio nome diz, é uma exceção. Agora, não vem usar a exceção para estabelecer comportamento. Não vem usar a exceção para trazer ensinamento, para estabelecer doutrina. Está errado. A regra é casados para viverem juntos até que a morte os separe. Divórcio, aprovado pela Bíblia, só em caso de traição. Caso contrário, está vivendo em adultério. Ponto. Ponto. Muito bem. Qual é a importância da família? Qual é a importância da família? Nós temos aqui, já sabemos que ela foi criada e que a família é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas qual é a sua importância? Na família, aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados ao nascer, pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável a fim de que cresça seguro e saudável. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos, poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Nós vamos aprendendo dentro do núcleo familiar o que é vida, como viver a vida. É na família que a gente aprende a se relacionar com pessoas. Na sociedade hebraica, a família israelita era parte muito importante da vida social. É certo que a expressão bíblica, depois o Senhor diz, não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade, nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociais, que precisam do outro semelhante para se entender como pessoa e a se relacionar com o outro. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como primeiro espaço de relacionamentos e de experiências de amor e comunhão familiares. Disto vem a sua importância. É na família que eu desenvolvo meu senso de relacionamento com as pessoas. É muito interessante que nascemos cercados por nossa família. Pai, mãe, tios, tias, avós. E perto da morte, quem são as pessoas que nos acompanham novamente? A família. Ou seja, aquilo que parecia uma caminhada em direção ao fim, na verdade é uma caminhada em direção ao começo, é um retorno. Nós nascemos cuidados por pessoas e nós morremos cuidados pelas pessoas. Olha só a importância da família. O adolescente precisa tomar muito cuidado na sua relação com seus pais, porque a ideia que ele tem é que não pode fazer nada daquilo que quer. Seus pais estão sempre limitando. E por que o adolescente tem dificuldade em entender isso? Porque o adolescente tem dificuldade em entender que amor combina com correção. O problema é que o adolescente não quer ser amado, quer ser aceito.
E para isso ele abre mão da correção de quem o ama, para ser aceito por quem não corrige, permite que ele faça qualquer coisa, e não só permite que ele faça, como motiva a fazer, sem pensar nas consequências, e especialmente que ele irá se ferir e ferir aqueles que mais o amam, que são os seus pais. Os chatos, os intrometidos, os antiquados, mas que haja o que houver, são eles, e não seus pseudos amigos, são os pais que vão acolher e ajudar em todos os momentos. Nos ajudam e nos acolhem nos momentos difíceis e torcem por nós com todas as forças, antes mesmo das nossas conquistas. Quem são estes? São os pais. Por isso que a Bíblia diz que o adolescente, que o filho deve honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa. Deus faz uma promessa para o filho que honra pai e mãe. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. Eu vou te dar uma vida longa. Tua parte nisso, a condição para ter vida próspera, seja obediente. Honra teu pai e tua mãe. Amor combina com correção. Quem ama, corrige. E você só corrige quem é seu filho. Então, quando um pai está corrigindo o filho, ele está reconhecendo a sua paternidade. Ele está reconhecendo a sua responsabilidade. Eu tenho aqui uma conversa em casa, às vezes com os meus filhos, e eu digo assim: eu não abro mão de ser o pai de vocês. Não abro mão. Seria mais fácil, porque muitos, infelizmente, já abriram mão de ser o pai. O que é isso? São pais que não falam mais, são pais que não conversam, são pais que não orientam mais. Então os filhos fazem o que querem, e tem muitos filhos que estão sofrendo, tem muitos filhos que estão padecendo situações complicadíssimas. Por quê? Porque os pais simplesmente abriram mão, porque os pais simplesmente falaram: quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais, chega, eu não vou falar mais nada, eu não quero mais saber, já que você quer viver assim, vá viver assim, eu não quero mais saber de sua vida. E infelizmente, muitos filhos, muitos deles jovens e adolescentes, têm destruído as suas vidas. Eu tenho isso aqui dentro da minha casa. Eu não abro mão de vocês. Eu não abro mão de seu pai. Eu não abro mão de conversar. Eu não abro mão de orientar vocês, porque eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é o meu chamado para a vida de vocês. Aqui na lição, ele vai falar também que família é lugar de comunhão. O adolescente precisa entender o seu papel ativo na família, sendo um filho que agrada a Deus, obedecendo seus pais. E aí eu reservei aqui alguns textos para você marcar aí e para você ler com eles também, enviar para eles também. Provérbios, capítulo 17 e o versículo 21. Provérbios, capítulo 17, versículo 21. O filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. Olha só, Efésios 6, eu já comentei aqui. Eu quero ler então Colossenses 3 e 20, que fala sobre isso, mas que a gente quase não lê. Colossenses 3 e 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Então, o filho obedecer os pais, ele está agradando a Deus. O maior erro de um adolescente é não abrir o coração para os seus pais quando não está se sentindo bem. O maior erro de um adolescente é não ser verdadeiro com seus pais. O maior erro de um adolescente é não ouvir os seus pais. Eu tenho uma frase, ela não é muito bonita, mas é uma realidade, uma triste realidade. A Fundação Casa, o IML, a cadeia, o cemitério, eles têm uma coisa em comum, que é: estão cheios de filhos lindos e inteligentes, porém rebeldes. Eu vou até fazer uma montagem e vou postar no meu Instagram hoje. Se você não segue, segue lá, Denis Pereira Oficial. Na nossa geração tem muitos amigos virtuais, milhares deles, mas a família criada por Deus tem um objetivo de suprir a nossa necessidade de calor humano, proteção, cuidado, carinho, cumplicidade, interatividade, compartilhamento. E a gente tem que pensar, se a família é o primeiro núcleo social, onde aprendemos os valores cristãos, o que Deus espera de todos nós e o que Deus espera para a família, toda vez que alguém quiser destruir a sociedade e os seus valores, é só destruir a família. Ou toda vez que alguém quiser destruir a família, não é?
ou quiser destruir a igreja, só destruir a família. Porque a família também é o núcleo da igreja. Então, a estratégia do inimigo é destruir a igreja para destruir a família. Se quisermos igrejas saudáveis, precisamos urgentemente tratar as nossas famílias. Família saudável, igreja saudável, sociedade saudável. Não tem como fugir disso. A família nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade. Mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele fazer plantações. Em outras palavras, viver a vida. Mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio. Viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor e, por intermédio dela, o Altíssimo abençoe toda a terra. Não foi assim com Adão e Eva, com Abraão e Sara, quando grandes representantes bíblicos da história de fé. Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele ao mundo. Às vezes nos desentendemos em casa, mas nossa relação com nossos pais e irmãos deve ser sempre melhorada. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você? Ah, mas a minha família não é cristã, né? Você pode ter aí um adolescente e ele pode pensar, minha família não é cristã. Mas já pensou que você é um presente de Deus para trazer sua família e fazer a sua família conhecer o amor de Deus pela vida deles? Interessante isso. Eu tenho uma frase que diz assim, não peça pais melhores, seja um filho melhor. A família é um projeto divino. Deus criou o homem para viver em família e para que através da família as pessoas pudessem conhecer o amor de Deus. A união do homem e da mulher em Efésios 5:25 é considerada com a união entre Cristo e a igreja. É importante entender isso, porque no convívio familiar diário, desentendimentos não só podem, como vão acontecer, porque convivemos mesmo em família com pessoas diferentes, com percepções de mundo diferentes, gostos diferentes, e tudo isso precisa ser equilibrado através do amor. Caso contrário, a família entra em colapso. Então, já que não podemos evitar os desentendimentos, precisamos aprender a controlar os ânimos e a resolver e superar os conflitos para que a mágoa, o rancor, não tenham lugar em nosso coração. Porque é praticamente impossível conviver diariamente com uma pessoa de quem se guarda mágoa. Família é lugar de perdão entre pais e filhos, entre pai e mãe e entre os irmãos. Lugar de comunhão e lugar de perdão. Sabe o que é um lar? Um lar é mais do que um casamento. Casamento é uma cerimônia. Mas nós nos casamos, por isso que a Bíblia diz assim, ó, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, é um projeto de crescimento, crescimento gradual, não é de uma hora para outra. E esse serão uma só carne está falando exatamente de uma construção. Numa construção entre pessoas tão diferentes, há conflitos, há atritos, mas onde há comunhão, esses atritos não se tornam feridas abertas, que machucam todos os dias. A comunhão é o óleo no motor do carro. Por que tem óleo no motor do carro? Dentro do motor do carro existe atrito. É um atrito milimétrico entre as peças do motor, entre os pistões do motor. Se você não colocar óleo, esse atrito danifica o motor. Ele vai fazer trincar o bloco do motor. Mas quando você coloca o óleo lubrifica. E ele diminui o atrito, quase zera o atrito. O que é isso? A comunhão. Promovida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito derramou o amor em nossos corações. Então família é lugar de comunhão. E lar é um lugar onde há comunhão. Lar, minha definição, o que é lar? Vamos lá. Lar. Definido por Denis Pereira. O que é lar? É um lugar para onde você deseja voltar depois de um dia cansado, complicado, de trabalho ou de estudos. É o lugar para onde você deseja voltar depois do seu pior momento da vida. É o único lugar. É o lugar onde há paz.
É o lugar que te motiva a viver. É o lugar do qual você sai para cumprir atividades, obrigações, mas sabe que não apenas precisa voltar, mas deve voltar, porque é um lugar de acolhimento, de comunhão e é um lugar de perdão. Se nós crescermos como família e aprendermos a conviver, a nos relacionarmos, a amar, a perdoar, a conviver em comunhão na família, com todos os conflitos que existem, nós aprenderemos a nos relacionarmos com quaisquer pessoas e em quaisquer lugares, porque a família traz para nós esse ensinamento e essa possibilidade. Eu quero terminar essa aula fazendo uma sugestão para que você, professor que vai dar essa aula, que você faça desse trimestre um trimestre para ser bênção para a sua família e para toda a sua igreja. Nesse ano 2020, nós estamos vendo um momento, nesse momento, que as igrejas não podem se abrir, mas que esse trimestre, ainda que virtualmente, ele seja uma bênção de Deus para as famílias da sua igreja, começando pela sua família. Deus abençoe vocês, forte abraço e até a próxima aula. Deus abençoe.